Fala galera, beleza? Professor Thiago na área, certo? Vamos entender um pouquinho aqui o transporte. Esse transporte, ele pode acontecer com gasto de energia, que eu vou chamar de transporte ativo, lembrando que energia para a célula é trifosfato de adenosina, tá? Ou ele pode acontecer sem gasto de energia, que a gente vai chamar de transporte passivo, certo? Então, sem trifosfato de adenosina, sem ATP. Do transporte passivo, os dois principais aqui são osmose e difusão, tá? Eu separei difusão em dois tipos, difusão simples e difusão facilitada. Daqui a pouco eu vou diferenciar. Mas, basicamente, quando a gente pensa na osmose, a gente está pensando na movimentação do solvente. E quando eu penso em difusão, eu estou pensando na movimentação do soluto. Lembrando que osmose e difusão não gasta energia. Osmose e difusão é transporte passivo. Já o transporte ativo pode acontecer por proteínas de membrana, que eu vou chamar de bombas, pode ser por dobramentos de membrana. Se for para dentro, é endocitose, se for para fora, é exocitose. Nós vamos abordar um por um devagarzinho aqui. Então vamos fazer uma pequena revisão de química para pensar em solução primeiro. Acho que é o caminho importante. O que seria uma solução, pessoal? A solução é quando você tem uma mistura homogênea, onde você tem um soluto dissolvido em um solvente. Como assim, professor? Tô pirando. Ok. Pensa água com sal, tá? A água dissolve o sal. Quem está sendo dissolvido? O sal. Então, o sal é o soluto e a água vai ser o solvente. A substância que dissolve solvente. A substância que é dissolvida é o soluto. Ah, mas solvente não é tipo tinta? Thinner? Sim. O que o thinner é? É um solvente do pigmento da tinta. O pigmento é o soluto e o thinner é o solvente. Então, olha essa mistura aqui, ó. Nós temos aqui uma mistura, uma solução, né? Então, um meio. Reparem o seguinte aqui, galera. Eu tenho dois meios separados por uma membraninha aqui no meio, tá? Este meio tem mais soluto do que este meio. Este meio tem uma tonicidade maior do que esse meio. Porque a concentração do soluto solvente aqui é que tem mais soluto pelo volume de solvente, aqui tem menos soluto. Esse meio que tem mais soluto do que esse meio está hipertônico em relação a este meio. Já esse meio aqui, ó, que tem menos soluto do que esse meio está hipotônico em relação a este meio. Então, para começar, tem que pensar nesses conceitos também de química. Hipotônico, hipertônico, isotônico, eu já vou chegar lá. Na difusão, eu vou pensar basicamente na movimentação do soluto. Qual que vai ser a movimentação do soluto? Pessoal, a tendência é o equilíbrio, né? Então, para equilibrar isso aqui, se eu vou pensar na movimentação do soluto, eu vou pensar que o soluto desse meio vai passar para este meio. Então, o soluto vai da solução hipertônica para a solução hipotônica, obedecendo o gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? É do meio mais tônico para o meio menos tônico. Até quando? Até ficar igual. Ficou igual, os meios ficaram isotônicos. Essa difusão, a movimentação do soluto, pode acontecer de duas formas. Pode acontecer pela bicamada de fosfolipídios, ou pode acontecer por uma proteína. Uma proteína que vai facilitar a movimentação da substância. Se a difusão acontecer pela bicamada de fosfolipídios, eu vou chamar de difusão simples. Tá? Por exemplo, a passagem de O2 é uma difusão simples, a passagem de gás carbônico é uma difusão simples. Já a passagem de uma molécula maior, por exemplo a glicose não consegue passar por difusão simples, mesmo que o meio fora da célula esteja hipertônico em relação à célula, tem mais glicose fora do que dentro. A glicose não consegue entrar por difusão simples porque é uma molécula grande. Porém, na membrana celular eu tenho uma série de proteínas que vão permitir a passagem da glicose. Se a proteína vai permitir a passagem da glicose, aquela proteína vai facilitar a passagem da glicose. Então vai ser uma difusão facilitada. Eu vou mostrar um vídeo disso. Simple diffusion does not require special membrane proteins for movement of molecules. However, other types of diffusion do require such proteins for the transport of molecules. Se eu movimento o solvente, eu penso em osmose. Repara aqui, pessoal, ó. O solvente, nesse caso aqui, esse coisinha roxa, que sei lá, poderia ser água, tá? Então essa aguinha aqui, ó, vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E olha o que vai acontecer. Esse meio aqui vai perder volume, vai perder líquido, vai ficando mais murchinho, tá vendo?
Já o outro meio aqui, ó, vai aumentar de volume. Então, olha a distribuição aqui do soluto e do solvente. Percebeu que ficou mais ou menos igual? Só que, galera, não acontece difusão... Opa, baguncei aqui, né? Não acontece difusão ou osmose, as coisas não acontecem uma coisa ou outra. Na verdade, sempre acontecem as duas coisas, tá? Então, por exemplo, esse meio aqui não está hipertônico em relação a esse. Então, o que vai acontecer? Como esse meio está hipertônico em relação a esse, por difusão o soluto passa para cá, mas por osmose o solvente passa para lá. Acontecem sempre as duas coisas, osmose e difusão. Vamos dar exemplo aqui, ó. Se eu vou fazer uma carne seca, o que eu tenho que fazer? Eu pego sal e jogo fora da carne. Então, um monte de sal fora da carne deixa o meio extracelular da carne, né, hipertônico em relação ao plasma da carne, das células da carne. Certo? Pensando que carne é um músculo, né? Então, o que vai acontecer? Como o meio externo está hipertônico em relação às células da carne, a carne perde água por osmose. Por isso que a carne vai ficar carne seca, vai perder água por osmose, certo? E ao mesmo tempo vai passar sal por difusão, por isso que ela vai ficar salgada. Então ela perde água por osmose e ganha sal por difusão, por isso que ela fica com menor volume de carne e mais salgada. Por que uma bactéria não sobrevive nesse meio? Porque carne seca é uma forma de preservação. Quando você pega a carne e lota a carne de sal, aquela carne ela fica hipertônica em relação a uma célula bacteriana que vai cair ali. Se uma bactéria cair ali, o que vai acontecer? A bactéria está hipotônica em relação à carne seca. A bactéria perde água por osmose, resseca e morre. Por isso que a carne seca não estraga. Outro exemplo disso. Por que eu não posso pegar minha saladinha e temperar a saladinha muito antes de comer? Se você temperar a salada muito antes de comer, o que vai acontecer? O meio fora das suas folhinhas, fora da tua salada, vai ficar hipertônico em relação às células da salada. As células vão perder água por osmose e a alface vai ficar murchinho, certo? Nesse caso aqui é uma rúcula, mas vai ficar murchinho. Porém, galera, se eu jogar esse alface na água destilada, vai entrar água por osmose, entra água por osmose, entra água por osmose, as células ficam gordinhas, tá? Crocantes, quando você morde o alface fica crocante, mas as células não estouram. Por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular, como a gente já abordou na outra aula. Já, se eu fizer a mesma coisa com uma hemácia, o que vai acontecer? Tem lá uma hemácia minha. Se eu põe no meio hipotônico, entra água por osmose, entra água por osmose, entra água por osmose, entra água por osmose, ela estoura. Já o transporte ativo. Nós temos as bombas, endocitose e exocitose. O que são bombas? Novamente, proteínas de membrana. Só que olha o que vai acontecer. Ah, mas a proteína não permite a difusão facilitada? Também. Porém, quando eu penso em bomba, eu estou pensando na movimentação de um soluto contra o gradiente de concentração. Como assim? Olha nesse desenho aqui, ó. Nessa célula, aqui é a membrana celular, né? Então, fora da célula eu tenho muito sódio. Dentro da célula eu tenho pouco sódio. Não esquece o potássio por enquanto, só o sódio. Fora da célula, muito sódio. Dentro da célula, pouco sódio. Por difusão, a tendência do sódio é entrar, né? Só que olha o que a bomba está fazendo. Ela está movimentando o sódio contra o gradiente. Não do hipertônico para o hipotônico, e sim o sódio do hipotônico para o hipertônico. Como é uma movimentação contra o gradiente de concentração, isso vai gastar energia. Uma molécula de energia, uma molécula de ATP. Então, para movimentar o sódio de dentro da célula para fora da célula, eu preciso gastar energia. Então, vai ser um transporte ativo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, eu estou mostrando aqui um exemplo de uma bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Manda sódio para fora e potássio para dentro. Como mostra a animação aí, ó. The sodium-potassium pump is an active transport mechanism. 3 sodium ions bind to the protein channel, and an ATP provides the energy to change the shape of the channel that in turn drives the ions through the channel. One phosphate group from the ATP remains bound with the channel. The sodium ions are released on the other side of the membrane outside of the cell, and the new shape of the channel has a high affinity for potassium ions, and 2 of these ions now bind to the channel. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational change releases the phosphate group on the cytoplasm side. This release allows the channel to revert to its original shape,
and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind again, they initiate another cycle. The important characteristic of this pump is that both sodium and potassium ions are moving from areas of low concentration to areas of high concentration. That is to say, each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Já os dobramentos de membrana, né? Endocitose e exocitose. Eu acabei de falar, a membrana inteira vai dobrar. Então, ao invés de absorver aqui um íon, pessoal, eu vou absorver uma bactéria. Eu vou liberar uma série de substâncias, por exemplo. Então, quando eu penso em endocitose, eu penso em dobramento de membrana que vai englobar uma substância para dentro, endo, né? Então, uma bactéria lá vai ser fagocitada, vai ser englobada e eu vou puxar para dentro. Endocitose, tá? Já a exocitose é literalmente o processo inverso. Eu fui lá, eu peguei essa bactéria, macrófago, foi lá, pegou a bactéria, comeu, usou o lisossomo para quebrar a bactéria. Aí o que sobrou da bactéria eu vou mandar para fora da célula. Só que eu vou mandar para fora da célula não por difusão, e sim por dobramento de membrana. Então aqui vai ser uma exocitose, de dentro para fora, exo, né? Fora é exo, e dentro é endo. Então exocitose e endocitose, ok? Só que aí que tá, a endocitose tem dois tipos, fagocitose e pinocitose. Qual que é a diferença? A fagocitose é o englobamento de uma partícula, uma endocitose, né? De uma partícula grande, tipo uma bactéria. Já a pinocitose, eu vou englobar partículas líquidas, um óleo, por exemplo, uma gordurinha. Então é isso aí, pessoal. O que eu tenho que lembrar então, ó, transporte pela membrana, movimentação de substâncias pela membrana. Pode acontecer sem gasto de energia, transporte passivo. Com gasto de energia, transporte ativo, tá? Passivo, movimentação do solvente, osmose, soluto, difusão, que pode acontecer pela bicamada de fosfolipídios, difusão simples, ou através de uma proteína facilitadora de passagem de substância. Então vai ser uma difusão facilitada. Já o transporte ativo também pode acontecer por proteínas, que eu vou chamar de bombas. Só que essa movimentação de substâncias por via ativa, via bomba, vai ser contra o gradiente de concentração, não a favor, não é difusão. Então vai gastar energia, tá? Pode ser dobramento de membrana. E esse dobramento, se for um dobramento que vai pôr a partícula para dentro, endocitose. Se for pôr a partícula para fora, exocitose. Fechou? Falou, galera. Até mais.